mais uma aula incrível aqui no YouTube, para nós falarmos sobre crenças limitantes. Vamos nos aprofundar nesse tema. Quem está online já comenta um boa noite, já deixa o seu boa noite aqui para mim ver quem está online, quem está comigo nessa nossa aula de hoje. Vamos aproveitar esse momento aqui para aprender. Então, tem muito conteúdo profundo para me entregar aqui para você hoje, conteúdo transformador. E, é claro, um momento também para a gente poder conversar, para a gente ter aqui um diálogo, para a gente poder trocar uma ideia. Já vi aqui que teve pessoas aqui que comentaram que está incrível aqui a semana da PNL, que é o Sérgio, o grande Sérgio aqui com a gente, ansioso no bom sentido para essa última aula da semana da PNL, que bacana. Gislaine aqui, ó, agora dando ansiosa, muito aprendizado até aqui. A palavra não poderia ser outra, gratidão. A Gisiane, na verdade, Gisiane comentou aqui, que bacana, Gisiane, fico muito feliz em saber. O Edson Marques está aqui com a gente também, aguardo dessa aula espetacular. Bom, e hoje vai vir muito mais conteúdo, pessoal. Então essa nossa aula aqui, ela vem para complementar todas as outras aulas que nós tivemos. Nós estamos aí nessa jornada de 4 dias, com 4 aulas incríveis e uma aula vem complementando a outra, né? Nós organizamos isso de uma forma que nós iniciamos algo e vamos nos aprofundando para entender melhor sobre essa dinâmica, a dinâmica de como nós podemos ser o autor do nosso destino, como nós podemos, dentro do que está ao nosso alcance, influenciar a nossa vida, influenciar os nossos resultados em todas as áreas da vida. E para isso, para a gente entender como nós podemos construir o nosso destino, como nós podemos construir a vida que nós desejamos, nós precisamos entender principalmente sobre as nossas programações mentais, que é o objeto central do estudo da PNL, da programação neurolinguística, como que as nossas programações mentais, os nossos padrões, as nossas crenças, a nossa visão de mundo, o nosso mapa, como que tudo isso, nossas experiências, nossas opiniões, nossas convicções, como tudo isso está influenciando a forma como nós tomamos decisões diante das situações da vida e como tudo isso influencia os resultados, as consequências que advêm das nossas decisões. E quando a gente entende melhor sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas programações, nós podemos perceber uma coisa que muitas pessoas às vezes passam a vida inteira sem entender, que é possível sim se reprogramar, mudar aquilo internamente que está nos fazendo mal. Todos nós passamos por reprogramações mentais na nossa vida. A visão que você tem hoje sobre o que é a vida, sobre o que são as coisas, não é a mesma visão que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente. Já teve diversos momentos na sua vida que você já mudou de opinião. Você achava que era de uma forma, de repente você muda e começa a pensar. Às vezes você mudou de opinião 2 vezes, você tinha uma opinião, depois você muda, depois você vai para uma terceira opinião, às vezes você evolui uma opinião. O que você está fazendo aí? Você está programando e reprogramando a sua mente. Então nós fazemos isso de forma natural, é natural do ser humano adquirir novos aprendizados, criar novas sinapses neurais, como a neurociência explica. Entretanto, muitas pessoas fazem isso apenas de forma inconsciente, a vida nos obriga em alguns momentos a rever aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, e diante desses momentos, ao rever tudo isso, nós nos reprogramamos. Mas pouquíssimas pessoas entendem que é possível fazer isso de forma consciente, não fazer apenas pelo fluxo da vida. A vida me leva para situações e nessas situações eu percebo que eu tenho que mudar, eu percebo que eu tenho que evoluir, eu percebo que eu tenho que me adequar a essa situação. Uma forma natural, o ciclo natural da vida. Mas nós podemos entender, ao entender as nossas programações, nós podemos fazer isso de forma consciente e podemos fazer isso a qualquer momento. E quando nós fazemos isso, nós adquirimos mais poder sobre a nossa própria vida. Então, a partir disso, nós conseguimos modelar, escrever o nosso destino, escrever o nosso futuro de uma forma melhor, de uma forma mais desejada dentro daquilo que nós buscamos para a nossa vida. É por isso que a PNL ela é magnífica, ela é considerada a ciência do sucesso, né? Porque ela nos permite justamente isso, entender o que é o sucesso para cada ser humano e como ter caminhos viáveis para ir em busca desse sucesso. É justamente o que nós estamos fazendo aqui, essas 4 aulas, onde eu busquei entregar muito conteúdo, coisas profundas, que eu sei que
se utilizadas, se aplicadas, essas coisas que foram apresentadas aqui, tem grande potencial de transformação na sua vida. Eu fico muito agradecido mesmo pela presença de todos, todo mundo que participou, quem está aqui comigo desde a primeira aula, quem está chegando agora para assistir essa aula e vai assistir as outras aulas enquanto dá tempo ainda. Fico agradecido pela presença de vocês, isso me deixa muito alegre, me deixa muito feliz mesmo estar aqui, ter vocês aqui. E ao mesmo tempo eu fico agradecido e feliz com isso. E quero deixar claro isso, obrigado pela sua presença, do fundo do meu coração, em troca disso, em troca da sua presença, em troca do seu tempo, do fundo do meu coração, eu espero que pelo menos um pouquinho disso, um pouquinho disso tudo que eu falei, possa ter ajudado na sua jornada, possa ter acrescentado na sua vida, pode ter ampliado a sua mente, a sua percepção do que é a vida e ajudado você nessa construção de uma vida melhor, de um destino desejável. Então, em troca disso tudo, do seu tempo, eu espero realmente que tudo isso possa ter agregado. E hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais, tem mais conteúdo aqui pela frente. Vamos ver quem está aqui comigo, quem está online, pessoal, comente uma boa noite. O grande Silvio está aqui com a gente também. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Aguardo aqui dessa aula. Bacana, grande Cecília também, Silvio e Cecília são membros da Sociedade da Reprogramação Mental, também são alunos do Master, né, os dois, que legal. Obrigado pela presença de vocês, o Paulo está aqui, Elisiane, a Diana, bacana. O Sérgio também está sempre presente, a Alessandra também, legal. A Karina, a Josiane, como é que é? Como é que é? Boa noite a todos, Maria. Aqui é o filósofo anônimo, legal, Elizabeth, Cíndia, César, Márcio, Josiane, que legal, pessoal. Monique está aqui com a gente também, Karine Sabino, o Márcio aqui, ó, o Márcio, Cecília, te acompanho diariamente, acabei de terminar o seu curso de PNL, que legal, Márcio, parabéns por terminar o curso, porque não adianta nada pegar o curso e não assistir às aulas, não fazer, a gente precisa pegar a informação e colocar dentro de nós. Então, parabéns por finalizar o curso, por conseguir acabar as aulas. Fico muito feliz mesmo em saber que você está nessa jornada, está realmente empenhado com o seu desenvolvimento, empenhado com o seu aprendizado. Parabéns, Márcio, parabéns mesmo. Persuasão aqui com a gente também hoje, que legal, pessoal. Aqui, ó, boa noite a todos, boa noite à equipe. Ter as rédeas do nosso destino em nossas mãos é definitivamente um alento. Bora aprender mais e mais. Muito obrigado por tantas dicas. Persuasão, comentou aqui, bacana, é isso mesmo, entender que nós podemos sim construir uma vida melhor. A vida seria demasiadamente árdua se nós não tivéssemos nenhum tipo de influência sobre ela. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de influência sobre a vida, nós não poderíamos ser considerados vivos. Se nós não podemos influenciar a vida, se nós não podemos influenciar as coisas que acontecem ao nosso redor, o que nós temos na nossa vida, nós não seríamos vivos, nós seríamos igual uma pedra não escolhe onde ela está, ela não escolhe, talvez ela está lá no cume de uma montanha, acontece alguma coisa por eventos da natureza e tem um tremor e a pedra rola morro abaixo, rola montanha abaixo. Ela é só consequência das coisas que estão acontecendo. A pedra em si, ela não tem poder para influenciar o lugar onde ela vai estar, o lugar onde ela vai parar, influenciar a própria estrutura dela. Então percebe? É a ausência de vida. Então nós não poderíamos ser considerados vivos se nós não tivéssemos alguma influência sobre a matéria, sobre a natureza, sobre o que nos cerca, sobre a realidade, sobre a vida. É justamente isso que nos permite ter consciência e ter uma vida própria, onde nós conseguimos ter influência. Claro que essa influência ela é limitada, ela é humanamente limitada, nós não temos superpoderes para fazer diversas coisas, mas dentro desse limite que foi concedido para nós, dentro do limite existente humano, nós podemos fazer muitas coisas grandiosas. É justamente onde nós entramos com esse lema, de escrever a própria história, de se tornar autor do próprio destino, dentro daquilo que está ao nosso alcance. E é algo muito amplo. Nós temos sim muitas formas de lidar com a vida. Nós somos criaturas, somos seres com muito potencial guardado. O que acontece é que algumas pessoas não conseguem
descobrir esse potencial, não conseguem entender esse potencial e nem sequer usar esse potencial. E aí elas acabam sendo mais empurradas pela vida do que ser condutoras da própria vida. Mas é isso mesmo. Show de bola. Aqui é o Silvio, gratidão por toda a energia. Boa noite. Super superior está aqui. Edmilton, Genivaldo Batista, a Carmen, muito bem, parabenizando aqui eu por ser uma pessoa incrível. Obrigado, Carmen, obrigado mesmo, muito bem. Aqui, ó, show de bola, conteúdos que agregam, nunca é demais, nunca mesmo, pessoal. E muito bem, pessoal, quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e vai lá. Quem é novo aqui, não se inscreveu ainda, vai lá, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para se inscrever aqui no canal do YouTube. Isso ajuda bastante mesmo. Lembre-se de que eu vou estar lendo aqui os comentários também, não se importe, comente, deixe sua opinião, deixe suas dúvidas, vamos bater um papo, vamos conversar aqui nessa nossa aula de hoje para a gente desenvolver e aprofundar ainda mais esse tema, que é um tema extremamente importante, né? Falar sobre crenças limitantes, como que isso realmente funciona, o que é ilusão sobre isso, né? Existem algumas crenças limitantes sobre crenças limitantes, sabe? Crenças equivocadas, pensamentos equivocados sobre o que são as crenças limitantes. Nós vamos esclarecer isso, porque algumas pessoas estão nesse ponto, né? É só mudar os pensamentos, Silas, que muda toda a vida, que muda toda a estrutura? Não. Em algumas situações sim, mas em outras situações isso daí é só a ponta do iceberg. E o que é o resto do iceberg, então, Silas? É justamente o que eu vou entregar aqui para você, a estrutura completa, porque se nós queremos fazer uma mudança na nossa vida, nós temos que entender o contexto inteiro, então trabalhar em cima desse contexto. Sem clareza, a gente não consegue entender o que realmente está acontecendo. E aí nós focamos somente num pedacinho. Eu tenho que mudar as crenças, ótimo. Isso já é o princípio. Às vezes só de mudar isso, você já muda todo o resto do iceberg. Mas às vezes não. E aí ficam aquelas pessoas que, Silas, eu quero melhorar financeiramente, ficam só pensando nisso, mas não conseguem. Silas, eu quero fazer uma transição de carreira e só pensa nisso, muda algumas crenças, mas não consegue, porque não são só as crenças. Existe todo um contexto que é justamente o que a gente vai se aprofundar para entender melhor o que é uma crença limitante e como criar crenças realmente fortalecedoras, crenças positivas, crenças empoderadoras por completo. E é isso aí. Aqui, ó, o Paulo Miguel comentou: se quisermos que o nosso mundo mude, nós mesmos temos de mudar. Exatamente, Paulo. A mudança, a transformação, ela inicia de nós. Sim, existem coisas que vêm de fora para dentro, influências externas que vêm para dentro, mas aí nós vamos ser apenas consequências, vamos ser um efeito, nós podemos ser causa ou nós podemos ser efeito, e nós temos essa possibilidade de se tornar a causa daquilo que está acontecendo na nossa vida, que é onde entra o nosso poder pessoal. Então nós podemos passar uma vida sendo efeito, sendo consequências das coisas que acontecem na nossa vida, ou podemos simplesmente nos tornar causa em alguns momentos. E aí é justamente o nosso foco central aqui, né? O que combina muito, né, com a nossa segunda aula, né? Não importa o que está acontecendo fora de você, mas sim como você está lidando com tudo isso, onde nós devemos ter o nosso foco nesse pressuposto de focar em como lidar melhor com as situações. E a PNL vai nos dar ferramentas para a gente poder lidar melhor com as situações. Porque nós entendemos, Silas, é preciso lidar melhor com as situações. Essa é uma crença empoderadora, ela é uma crença que vai te fortalecer. Mas às vezes você não sabe como lidar com as situações. E aí a PNL entra com isso também, com ferramentas para te ensinar como lidar com isso, como lidar com as emoções, administrar as emoções, como reprogramar crenças, como desenvolver novas habilidades, novas capacidades, como modelar, como se tornar mais resiliente e diversas outras coisas. Muito bem. Aqui, ó, Cecília, no trabalho já estão me chamando de PNL, por causa da minha página no Instagram, PNL Power. Bacana, Cecília, é isso. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer que você está atuando na área, que você está se desenvolvendo dentro disso. Então, isso é ótimo. As pessoas que eu conheço também, elas sabem com o que eu trabalho, elas sabem o que eu faço, elas têm uma dimensão disso, não é algo que está escondido. Não, eu sou assim, eu faço isso, eu vivo disso.
E é importante, por quê? Porque se ninguém sabe que você faz isso, ninguém te procura, ninguém vai ter interesse. E é extremamente bom isso. Então, se você já está sendo reconhecido assim, parabéns, significa que você já está no caminho certo, Cecília. Show de bola. A professora Ana está aqui com a gente. Uma boa noite, professora Ana. A Vani também está aqui, falando que é uma PNL. PNL é incrível, gente. PNL é incrível. PNL é algo que realmente todo mundo deveria ter consciência disso, né? Porque é consciência de como nós funcionamos. A gente conversou na aula anterior e nós nascemos sem um manual da vida, né? Então existem aí, podemos colocar que existem 3 manuais, né? O manual das funções biológicas, que nós nascemos, né? Nós não precisamos descobrir como respirar, nós já sabemos respirar, nós nascemos com esse manual ali, com os scripts. O segundo é o manual da nossa vida, né? O que eu quero fazer com a minha vida? Aí você começa a criar o seu mapa, você começa a criar a sua visão de mundo, aí você cria o seu manual. Esse manual, ele deve ser construído. Primeiro você já nasce, ele já é adquirido de natureza, por natureza. O segundo, ele é construído, ele é redigido com base na pergunta central, né? O que você quer fazer com a vida. E tem um terceiro manual que eu acredito que é extremamente importante, que é o manual de como nós funcionamos. E esse manual, ele não é adquirido e nem construído, ele é descoberto. Nós temos que descobrir como nós funcionamos. Então é algo que muitas pessoas fizeram isso ao longo da história de forma intuitivamente, foram descobrindo algumas coisas, e a PNL decidiu focar nisso para se aprofundar e descobrir ainda mais como nós funcionamos, quais são as regras ali das nossas programações mentais, como que funciona, como nós percebemos a realidade, o que nós omitimos, o que nós generalizamos, o que nós distorcemos. Então ela vem para explicar esse manual. Então é algo que existe, o funcionamento da mente humana, ele existe, ele está aí, está acontecendo agora comigo, está acontecendo com você. E nós temos o quê? Que desvendar, descobrir como ele é. Então é um processo de descoberta. E a PNL vem ajudar isso, né? E ela nos traz o que ela já descobriu, o que já foi aprendido sobre isso para a gente poder utilizar. Então, nós vamos ter aí esses 3 manuais da vida, né? O manual biológico, que nós precisamos para sobreviver, já nascemos com ele. O manual do que nós queremos fazer com a nossa vida, né? O manual da nossa vida, que é subjetivo, que nós devemos construir esse manual, ele não vai ser entregue para nós, devemos construir. E o manual de como nós funcionamos diante da realidade na qual nós somos expostos, como nós funcionamos. Isso daí já existe, mas nem sempre é descoberto, nem sempre chega à consciência das pessoas. Muitas pessoas passam a vida inteira sem ter consciência de que elas funcionam de alguma forma e sem entender como são esses processos mentais. Então, quando você não sabe sobre isso, você não consegue utilizar isso ao seu favor. Então, a PNL realmente é incrível e eu percebo ela muito dessa forma, né? Como um manual que vem explicar o que nós somos, o que nós fazemos. Por exemplo, modelagem é algo que nós fazemos. Cura rápida de fobia é a forma como a gente organiza uma informação. Nós já organizamos a informação de uma forma no nosso cérebro, vamos fazer isso de uma forma diferente agora. E a gente consegue ali dessensibilizar uma emoção, algo que tinha um forte impacto emocional, de repente deixa de ter, em questão ali de minutos às vezes. Então é isso que a PNL faz, nos ensina a utilizar os nossos processos mentais de forma mais precisa, de forma consciente também. E é isso aí, pessoal. O PNL realmente é incrível, realmente incrível. Boa noite. A Erika comentando boa noite. Boa noite para você também, amor. A Erika está comentando aqui. Sônia Falcão está aqui com a gente, que legal, Sônia. Obrigado pela presença. E é isso, pessoal. Quem não se inscreveu, já se inscreve no canal. Lembre-se de comentar, é legal ver aqui os comentários de vocês, a gente poder ter esse diálogo nosso aqui, esse nosso bate-papo. E vamos então ao que interessa. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos iniciar, vamos falar sobre crenças limitantes. E o que são então as crenças limitantes, Silas? Na verdade, o que são as crenças? Nós temos crenças fortalecedoras e temos crenças limitantes, mas vamos nos focar na essência, né? No centro, nas crenças em si. O que são crenças? Crenças são filtros. As crenças funcionam como filtros que vão moldar a forma como nós percebemos a realidade. Crenças são coisas que nós acreditamos,
nós acreditamos, e por meio dessas coisas que nós acreditamos, nós percebemos a realidade de uma forma de acordo com essa crença. Então as crenças, elas se tornam verdadeiras. O que você acredita muito, vem aquela questão, né? A mentira repetida milhares de vezes se torna uma verdade, e as crenças agem assim na nossa mente. A gente começa a acreditar em algo, aquilo se torna uma verdade, às vezes absoluta ou próximo disso na nossa mente, e nós agimos dessa forma. Isso pode ser algo limitador ou pode ser algo fortalecedor. Alguns exemplos de crenças aqui, por exemplo, dinheiro é ruim. Dinheiro é ruim. Algumas pessoas acreditam que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo. Quando você pensa isso, dinheiro é ruim, e você acredita nisso, lá do fundo da sua essência, do fundo do seu ser, você acredita nisso, não, dinheiro é realmente algo ruim, e você tem um monte de teoria por detrás disso que dão razão para essa crença, para você falar, não, realmente é ruim, e aconteceu tal coisa que justifica isso, e tal pessoa me falou aquilo, aquela pessoa eu acredito no que ela falou, e você vai pegar ali várias e várias coisas. Oh, que maravilha aqui, o Márcio, como é que é o nome disso, amor? A figurinha? Sim. Ah, bacana, Márcio. Obrigado aí, Márcio. Márcio que doou R$27 pra gente. Que legal, Márcio. Obrigado, de coração. Feliz. Quem quiser fazer mais doação, pessoal, aí tem essa opção, né, amor? Comenta aí, pessoal, como é que funciona. Mas vamos lá. Então nós temos essa visão e as crenças vão então moldar como nós vemos. Então nós temos uma crença, estamos falando da crença de dinheiro é ruim, e quem acredita nisso vai ter argumentos, vai ter provas, sabe, coisas que fazem ela acreditar nisso. Isso daí se torna a realidade. Obrigado, Márcio, obrigado mesmo, gratidão, obrigado. Então se torna a realidade para a pessoa. E quando você tem essa crença dentro de você, isso vai se tornar também um filtro, porque nós não processamos a realidade como ela é. Nós processamos a realidade com base nas informações pré-existentes dentro de nós, com base nas nossas crenças. Então, o dinheiro é ruim. E aí você vê uma oportunidade para ganhar mais dinheiro. O que você pensa? Dinheiro é ruim, então eu não vou querer ganhar mais dinheiro. Ou talvez você ganhe mais dinheiro. Vamos lá, você ganhou, sei lá, 50 mil reais. Ganhou 50 mil reais, e aí você pensa, não, dinheiro é ruim. Você dá um jeito de fazer esse dinheiro sumir. Eu lembro muito uma história de um menino super esforçado que se desenvolveu e conseguiu ganhar um prêmio na parte de atletismo. Se desenvolveu, super esforçado, pessoa muito, sabe, excelente atleta, e ganhou um prêmio ali de 10 mil reais na época, se não me engano foi isso. Ele acabou comprando um carro, depois acabou dando perca total no carro, depois ele acabou vendendo e pegando uma moto, sabe, em questão assim de 6 meses o dinheiro sumiu. E a mentalidade dele sobre dinheiro é voltada para isso, é voltada nesse sentido. O dinheiro é ruim, dinheiro não é bom, o dinheiro é o fundamento da maldade que existe na sociedade. Então a pessoa vai colocando isso e filtra toda a realidade externa. Para quê? Para continuar fundamentado ali na crença dela, naquilo que ela realmente acredita. Pois o nosso cérebro, todo o nosso sistema, ele trabalha para tornar real aquilo que a gente acredita. Nós não queremos estar errados, presta atenção nisso. Imagina chegando para você e falando assim, você está errado, apontando o dedo para você. Naturalmente é muito provável que você não ia gostar, porque nós não queremos estar errado, nós queremos estar certo, porque estar errado há milhões de anos atrás significava morte. Se você cometia um erro, você podia morrer. Então isso está gravado dentro de nós. Então nós não queremos errar, não queremos cometer erros. Então, quando nós percebemos que vamos errar, nós tentamos o quê? Afirmar que nós estamos certos, e assim funciona o nosso cérebro. Então, independente se você acredita em algo, nós não vamos avaliar se isso está certo ou não. Não é uma visão objetiva, não é uma visão de fora, uma visão dissociada, é uma visão associada. Eu preciso estar certo. Então, é uma necessidade humana que muitas vezes acaba mais nos atrapalhando do que ajudando, mas existe ali essa necessidade de estar certo, e nós vamos criar formas de manter a nossa palavra, de manter as nossas crenças, de manter as nossas convicções. Aí dentro da filosofia é até falado, né, a humildade filosófica. O que é a humildade filosófica? A humildade filosófica é você estar disposto a entender que talvez aquilo que você acredita pode estar errado.
Então essa é a humildade filosófica que a gente aplica aqui dentro da PNL também. A PNL tem muito fundamento na filosofia. A hora que você começa a se aprofundar nos livros, você vai vendo que tem citações de Aristóteles, de Platão, entre outros filósofos. Então tem toda essa perspectiva. E aqui a gente precisa dessa humildade filosófica para talvez olhar para as coisas que a gente acredita e refletir, será que isso realmente está certo? Mas sem essa humildade de entender que sim, nós somos humanos e nós podemos estar errados em algumas coisas que nós acreditamos, sem essa humildade você fica preso nas suas crenças. E ao ficar preso nas suas crenças, se elas forem fortalecedoras, elas vão te ajudar, mas se elas forem crenças sabotadoras, você vai se auto-sabotar. Se forem crenças limitantes, elas vão limitar a sua vida em algum aspecto dela. Mas existem diversas crenças como essa, né? Então, o dinheiro é ruim, eu não consigo finalizar as coisas, é uma crença. Eu não consigo finalizar as coisas, mas é possível substituir essas crenças por crenças mais poderosas, como por exemplo, o dinheiro não é ruim, o dinheiro na verdade ele é um caminho, ele é um possibilitador, o dinheiro é, que nem colocar aí, é um lubrificante da vida, falaram na aula anterior, o dinheiro é uma forma de te dar mais oportunidades, mais possibilidades, é uma forma de você poder ajudar as pessoas. O dinheiro pode ter vários significados, porque o que realmente importa, o que eu gosto de pensar sobre o dinheiro, não é que o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim, dinheiro é dinheiro. Mas a ação que você toma com ele é boa ou ruim. Então, se você acredita que o dinheiro é ruim, que com o dinheiro você vai se tornar uma pessoa má, é porque provavelmente você é uma pessoa má. Então você precisa o quê? Reavaliar isso e parar de colocar a culpa ali, às vezes, no dinheiro. Outra crença, eu não termino as coisas que eu começo. Eu não termino as coisas que eu começo. Primeira pergunta, você precisa terminar tudo que você começa? Presta atenção. Você precisa terminar tudo o que você começa? Essa daqui é uma pergunta séria para quem sofre disso. Você precisa terminar tudo o que você começa? E você realmente não termina nada? Não termina nada. Por exemplo, você vai escovar os dentes, você não termina de escovar os dentes, você para na metade, você pega ali a pasta, coloca na escova e vai fazer outra coisa? Nem isso você termina. Algumas coisas você termina. Primeiro ponto é aceitar isso, que algumas coisas terminam. Segundo ponto, quem falou que precisa terminar tudo? Existem crenças mais poderosas. Eu termino tudo que é importante. Importante. Essa palavra, ela muda todo o contexto. Eu termino tudo aquilo que é importante para mim. E isso daqui muda a sua visão sobre o mundo. Como que muda? Por exemplo, eu começo a ler um livro. O livro é importante para mim. Eu vou ler o livro inteiro. Um capítulo do livro é importante para mim. Eu vou ler aquele capítulo, os outros eu vou fazer uma leitura dinâmica. O livro não é importante para mim, já aconteceu, eu peguei, comprei o livro, comecei lá, li umas 10 páginas, falei, não é o que eu estou buscando, pelo menos nesse momento. E aí eu vou ler mais umas 5 páginas para me assegurar, eu não vou terminar o livro, não naquele momento, e está tudo bem. Então percebe, são formas de você lidar com a vida. Aí agora você pega um livro e fala, não, eu tenho que terminar tudo que eu começo. Começa a ler, aí você percebe que o livro não é o que você está buscando, não vai agregar nada na sua vida agora. Você fica, nossa, eu tenho que terminar esse livro. E aí você não termina. E aí você fica pensando, eu não termino as coisas que eu começo. E aí você começa a se limitar. Se eu começar algo novo, eu não vou terminar, é melhor eu não começar. Percebe como que as crenças vão influenciando e moldando? Mas quando a gente muda as nossas crenças, nós mudamos os nossos filtros, né? A forma como a gente percebe a realidade, a forma como a gente percebe tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Aqui, ó, filósofo anônimo doou mais R$10, que bacana, pessoal. Só quem quiser fazer doação, eu sei que muita gente é do Master, mas quem quiser fazer doação aí também, que está valendo a pena, fiquem à vontade. Como eu disse, dinheiro aqui é bem-vindo, não tem nada de ruim com dinheiro não. Mas obrigado, filósofo anônimo, gratidão pela contribuição, o Márcio também contribuiu, muito obrigado mesmo. Eu não esperava por isso na live de hoje não. Mas obrigado mesmo, pessoal, obrigado. Vamos lá, então muda a nossa percepção. Outra crença limitante que algumas pessoas têm, não tem saída. Essa crença aqui, ela vai colocar uma pressão enorme em cima de você. Silas, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, não sei de qual espécie, mas é um momento difícil. Como que você se sente? Eu sinto que não tem saída. O que você pensa sobre esse problema? Ele não tem saída. Então, se não tem saída e você precisa resolver aquilo, você vai ficar com uma pressão enorme em cima de você, e isso daí vai atrapalhar muitas coisas. Mas quando você muda isso, não, sempre existe uma saída, talvez eu não estou enxergando agora, mas eu
olhar mais atentamente para o que realmente está acontecendo, eu consigo enxergar uma saída, encontrar uma forma, adotar um outro pressuposto da PNL, da programação neurolinguística, que para todo problema humano existe uma solução humana, percebe? É um pressuposto da PNL. Os pressupostos da PNL, eles são um conjunto de crenças que nos ajudam, sim, a ter uma visão mais positiva da vida, uma visão que favorece o nosso crescimento, que favorece o nosso desenvolvimento. E é legal a gente colocar sempre os pressupostos da PNL dentro da humildade filosófica, como foi dito, né? São pressupostos da PNL, mas não são verdades absolutas. O que isso significa? Significa que talvez em algum momento ou outro você consiga chegar aqui para mim e falar: Silas, aqui o pressuposto não se aplicou. Ok? Talvez aquele pressuposto não se aplicou porque não é uma verdade absoluta, mas são pressupostos que funcionam na grande parte das vezes, que nos ajudam a ter recursos e formas de lidar melhor com as situações, mas não são verdades absolutas. Nós pressupomos que isso funciona dessa forma e tende a funcionar. São crenças que vão se tornar filtros da nossa vida. Mas algumas pessoas vivem nessa ideia, não tem saída diante disso, e aí fica presa com isso. Mas quando nós entendemos que na verdade existe sempre uma saída, que existe para todo problema humano, existe uma saída, existe uma solução humana, nós começamos a sair disso, não tem saída, de sair do estado de vítima e entrar no estado de como eu posso encontrar a saída disso. Entrar no estado de questionamento, de busca pela resposta, de busca por entendimento mais profundo. Então, as crenças são isso, são padrões que estão ali na nossa vida e a maior parte do tempo nós somos guiados, conduzidos por essas crenças. A maior parte, ou talvez a todo momento, nós estamos sendo conduzidos pelas nossas crenças e às vezes isso é de forma inconsciente, ou seja, aquilo está gravado dentro de nós em algo que aconteceu lá no passado e nós nem sabemos, mas aquilo está influenciando a gente do presente. A crença está lá, às vezes ela não está tão clara, nós não temos uma clareza sobre ela, às vezes ela não está em um pensamento específico, às vezes está em uma sensação, influencia a nossa vida. Nós devemos então começar a perceber isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso de uma cliente para você entender como que às vezes você pode estar sendo guiado por uma crença sem perceber, por um padrão ali mental que influencia a sua percepção sobre a realidade sem você perceber. Essa cliente minha, ela estava trabalhando no trabalho dela e de repente a babá ligou e falou para ela que os filhos dela estavam dando trabalho, estavam lá fazendo arte, essas coisas de criança. E nesse momento que a babá ligou para ela, ela foi super estúpida com as palavras dela, foi super estúpida, foi grosseira com a babá. Depois ela se arrependeu, mas ela teve aquele momento ali de estupidez que ela, avaliando, falou: desnecessário, não foi legal o que eu fiz, mas eu não controlei, Silas. Eu acabei agindo assim e eu nem faço ideia do porquê eu agi assim, né? O que aconteceu para mim agir dessa forma. E aí, fui fazendo algumas perguntas para entender, né? Se a gente quer identificar uma crença limitante, identificar um padrão que está atrapalhando essa vida, nós vamos ter clareza do que está acontecendo. Então, eu comecei a fazer perguntas, e nas perguntas a gente identificou que o que ela teve é uma expectativa não atendida. Ela tinha uma expectativa na cabeça dela que se as crianças dessem trabalho, que crianças fazem isso, a babá deveria cuidar disso, não ligar para ela no ambiente de trabalho dela. Então, isso foi o que aconteceu. Ela teve uma expectativa quebrada, mas não é uma expectativa grande assim para ter toda essa resposta. E eu perguntei: teve mais alguém que quebrou alguma expectativa na sua vida, que você tinha uma expectativa, tinha algo ali que tinha talvez combinado com a pessoa e não aconteceu dessa forma? E aí ela desabafou e começou a contar da história do ex dela, que eles estavam com um casamento marcado, estava a história tudo linda acontecendo, e de repente ele sumiu, abandonou ela e quebrou toda essa expectativa. E ela ficou com muita raiva. Essa raiva ela é justificável, né? Mas ela ficou ali com aquela raiva, mas ela não conseguia descontar essa raiva no ex, né, no caso. E toda vez que acontecia esse mesmo padrão, essa mesma situação, alguém quebra a sua expectativa, ela dava essa mesma resposta, ela reproduzia esse estado de loop, né? Uma coisa que estava ali inacabada no passado, fazia ela agir. Então ela criou uma percepção da vida, né? Uma percepção automática de que quando as coisas fogem do que é o esperado, do que é o combinado com as pessoas, ela dá essa resposta, ela
libera tudo isso. Então é algo que estava ali, que até então não estava consciente para ela, não estava consciente. E aí o que a gente fez? Trabalhamos o perdão para quê? Para livrar o ex da responsabilidade? Não, para simplesmente melhorar, para ter mais tranquilidade, para poder lidar com essas situações de uma forma melhor, ao invés de ficar descontando em pessoas que às vezes não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a história, e sofrer por isso, porque enquanto não perdoa, quem mais sofre é aquele que não perdoa. Essa sensação do não perdoar, de guardar mágoa, de guardar rancor, isso vai machucando em diversos aspectos da nossa vida. Então ela conseguiu perdoar, e ao perdoar ela mudou ali a forma como ela lidava com a situação, como ela percebia toda a situação, e mudou. Isso acontece em diversas situações. Nós estamos sendo guiados e às vezes nós agimos ou reagimos às situações e nem entendemos por quê. Às vezes nós reagimos de forma inteligente, de uma forma positiva, às vezes nós agimos de uma forma que depois a gente para para pensar, falando, foi tolice isso que aconteceu. Mas por que eu agi assim? E às vezes não tem esse controle para agir de forma diferente em outras situações. Muitas vezes é um processo ali que está gravado no inconsciente da pessoa. E é extremamente importante nós termos clareza disso, que as crenças estão moldando a forma como nós percebemos a realidade e a forma como nós reagimos à realidade. E ao mudar as nossas crenças da forma correta, nós podemos então ter atitudes melhores que nos aproximam daquilo que nós desejamos, daquilo que nós buscamos. E quando a gente fala de crença limitante, nós podemos citar Robert Dilts, que classifica as crenças limitantes de três formas. Crenças de causa e efeito. O nosso cérebro, para entender a realidade, ele precisa entender as coisas com causa e efeito. A natureza funciona assim, né? A pedra que está em cima da montanha pode ser puxada pela gravidade e vai descer a montanha. É uma causa e efeito ali. 1 mais 1 é 2, causa e efeito. Então a natureza funciona assim, e nós queremos entender a natureza, nós estamos nesse processo de descoberta de como a vida funciona. Então, para entender como a vida funciona, nós criamos padrões de causas e efeito, mas nem sempre aquilo que a gente acha que é causa e efeito é a realidade. Às vezes é apenas uma crença que nós colocamos dentro de nós. E alguns exemplos de crenças de causa e efeitos daqui provavelmente vocês já ouviram. Se você contar as estrelas, vai nascer verrugas. Causa e efeito. Se você contar, causa, efeito, verrugas. É uma crendice popular, e é uma crença de causa e efeito. Se eu tentar, eu não vou conseguir. Eu não sei sobre o que, mas se eu tentar ganhar mais dinheiro, eu não vou conseguir. Se eu tentar emagrecer, eu não vou conseguir. Se eu tentar melhorar meu relacionamento, eu não vou conseguir. Causa e efeito, uma coisa gera o efeito da outra. Além das crenças de causa e efeito, nós temos as crenças de significado. Nós damos significados para a situação. O que algo significa para você? Você está conversando com alguém e essa pessoa de repente aumenta um pouco do tom da voz dela. O que isso significa para você? Talvez você pode pensar, a pessoa está zangada comigo, mas talvez a pessoa só aumentou o tom da voz por qualquer outro motivo, porque talvez ela estava com de fone de ouvido e não percebeu o tom da voz dela. Mas nós vamos dando significado para situações, e às vezes nós damos significados de uma forma prejudicial para nós. É um tipo de significado: eu fui lá e fui tentar fazer uma prova, não consegui passar, significa que eu sou burro, significa que eu sou incapaz. Eu tentei aqui iniciar um negócio aqui e deu errado na primeira vez, significa que eu sou um fracassado, significa que isso não vai funcionar. Nós vamos atribuindo significados, causa e efeito, e significados para as coisas. O que isso significa para mim? O que significa alguém olhar para mim e sorrir? O que significa alguém olhar para mim de cara fechada? Tudo isso tem um significado que não necessariamente é o que a gente pensou. Não necessariamente, às vezes é uma interpretação equivocada, uma interpretação nossa, com base em experiências passadas. Então, crenças de causa e efeito e crenças de significado. E Robert Dilts também nos ensina que existem as crenças de identidade. O que é identidade? É aquilo que você acredita que você é em determinado momento. Por exemplo, quando você faz formação em PNL Practitioner, quando você faz o Master e você decide atuar profissionalmente nessa área, você se vê como um profissional da PNL, como um especialista da PNL? Silas, eu quero falar em público. Você se vê como um orador?
Silas, eu quero ganhar mais dinheiro. Você se vê como uma pessoa próspera e abundante? Ou às vezes você se vê como alguém fracassado, às vezes se vê como alguém incapaz, se vê como alguém que merece o sofrimento, alguém sofredor, né? Eu sou uma pessoa sofredora que sofre. Então todas essas crenças de identidade também vão agir da mesma forma, como já foi esclarecido aqui, criando esses filtros, né? No modo como nós percebemos a realidade, no modo como nós percebemos as situações. E nós reagimos às nossas percepções, não reagimos à realidade. É por isso que é importante a gente ter conhecimento das crenças limitantes. Mas quando a gente fala de crenças limitantes, tem algo que pouquíssimas pessoas falam, provavelmente ninguém nunca te contou sobre isso, que é extremamente importante, porque não adianta a gente pensar somente em crenças limitantes. Para isso eu vou trazer aqui uma história. Eu estava assistindo Largados e Pelados, não sei se vocês conhecem essa série, Largados e Pelado, mas é uma série assim, eles pegam lá um casal que não se conhece, um homem e uma mulher, não se conheciam antes, né, às vezes de países diferentes, e coloca os dois em algum lugar, em alguma selva, em algum lugar assim, totalmente natural. Normalmente são lugares assim com clima bem quente, ou com floresta tropical. Já teve episódios que ficaram no pântano cheio de cobras venenosas, e coloca os dois lá largados e pelados. Eles ficam nus e com um item de sobrevivência cada um normalmente leva uma faca, outro leva uma panela para pegar a água, esquentar a água para poder beber. E eles ficam com essas duas coisas, cada um com um item, e eles têm que sobreviver por 21 dias lá na selva ou em qualquer outro ambiente que eles são colocados. E esses 21 dias eles têm que se virar e fazer cabana, fazer um lugar para eles dormir, e caçar lenha, e alguns fazem chinelo, outros não fazem, cortam tudo o pé nas pedras pontiagudas. E são 21 dias, e são 21 dias extremamente desafiantes, tanto é que todos os que passam por esse desafio, que a gente viu lá no final, tinha emagrecido de 5 a 10 quilos, porque come pouco, às vezes não consegue comer nada, não consegue caçar, ou seja, é muito desafiante, é algo que é levado ao limite, ao extremo. Eu realmente acredito que são pouquíssimas pessoas que estão preparadas para isso, tanto que para você poder entrar, eles fazem essa avaliação, né? Eles vão verificar lá as suas habilidades de caça, suas habilidades de sobrevivência, seu preparo emocional para lidar com tudo isso. Mas enfim, essa é a situação. E aí eles chamaram lá, teve uma mulher em especial que me chamou muita atenção. Essa mulher, ela contou a história dela, e é uma mulher que, vamos colocar nessas palavras, uma mulher guerreira, uma mulher esforçada. Sabe aquele tipo de mulher que você vê que teve uma vida difícil, conseguiu superar e conseguiu prosperar, e com uma mentalidade ali, uma mentalidade bem legal, de que eu sou capaz, eu vou superar, uma mentalidade extremamente positiva, crenças extremamente fortalecedoras. Então ela estava estruturada mentalmente, com crenças boas. Entretanto, ela foi lá no desafio, foi no deserto, e o primeiro dia ok, no segundo dia aquilo percebeu que estava sem alimento e estava com formiga picando, que as coisas, todas aquelas crenças dela começou a mudar, ela começou a ficar extremamente incomodada, ela começou a perceber que aquilo era bem mais difícil do que ela pensou, e foi passando os dias assim, se arrastando, e cada vez se sentia mais mal com tudo isso, e começou a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso é inumano, isso é insuportável. Então ela veio com toda uma estrutura de crenças extremamente poderosas, mas na hora da prática, toda essa estrutura mudou completamente, e ela acabou, a palavra é até errada falar, desistindo do desafio, porque acho que ela ficou uma semana, eu não diria que desistiu, ela superou o desafio ali por 7 dias, porque, sinceramente, passar 7 dias naquela situação é inumano mesmo. Então ela foi uma vencedora, mas o desafio pedia ali 21 dias de sobrevivência, assim. Mas no 7º dia, mesmo com toda essa mentalidade extremamente forte, extremamente poderosa dela, ela, vamos colocar nesses termos aí, desistiu. Ela acreditou que ia superar os 21 dias e parou ali no 6º, 7º, 8º, não lembro exatamente. E aqui que está o ponto. As crenças são importantes, Silas? Sim, as crenças são importantes, mas nós não podemos observar as crenças
crenças sem outros elementos que poucas pessoas falam para a gente. De nada adiantam as crenças se elas não estão conexas, não estão conectadas com duas outras coisas. A primeira é a emoção. A emoção. As nossas emoções vão influenciar as crenças que vão se manifestar. Se você está feliz, você vai perceber a realidade diferente. Talvez se você está feliz, acontece um problema, você acha aquilo até engraçado. Mas se você está triste ou está preocupado, acontece um problema, talvez aquilo piore. Então percebe, as nossas emoções vão influenciar as nossas crenças. Nós podemos ter crenças boas dentro de nós, mas dependendo da emoção que nós estamos, essas crenças, elas somem. Porque as crenças, elas estão em cima de sentimentos. É como se fosse uma árvore. Para essa árvore existir, ela precisa ali do solo. E o solo são os sentimentos. Em cima dos sentimentos negativos, normalmente nascem crenças limitantes, crenças enfraquecedoras, por exemplo, o rancor, o ódio. Isso pode criar uma visão do mundo diferente, o não perdoar alguém, ou a tristeza, a infelicidade, a inveja, que nem comentaram agora lá no meu Instagram. A inveja, a hora que você percebe o mundo dentro do sentimento da inveja, sentindo inveja por alguém, como que fica as suas crenças? Você vai olhar aquilo e vai tentar ter desdém, você vai desejar o mal daquilo, você acha que aquilo que a pessoa está fazendo é sorte ou alguma coisa, então você vai distorcendo toda a realidade, distorcendo com base no sentimento que você está. Então, quando nós falamos de crença, nós devemos entender sim a importância das crenças e o fundamento delas, mas nós devemos entender que elas vão estar atreladas a um sentimento, e às vezes não gerenciar os nossos sentimentos vai fazer com que nós caminhemos para crenças negativas. E aí, nós começamos a reagir a isso. Então, para entender crença, nós devemos entender o estado emocional. Ela estava no estado emocional, essa mulher que eu trouxe como exemplo, no estado emocional, onde ela estava lá no ambiente, em toda a vida que ela já tinha construído, e estava tudo bem, ela passou por muito desafio, mas depois ela entrou em uma outra situação, onde o estado emocional dela começou a mudar rapidamente. E ao invés de ver aquilo como um desafio a ser superado, ela começou a ver aquilo como um desafio desnecessário. Mesmo assim ainda conseguiu ali se esforçar e sobreviver por essa uma semana, mas mudou o estado emocional, mudou ali toda a forma como ela lidou com toda a situação. Então, para falar de crença limitante, não adianta a gente entender quais são os tipos, causa e efeito, é importante entender isso, significado é importante, identidade, nós precisamos entender quais são as crenças limitantes, mas nós precisamos entender que elas estão ali, elas têm um alicerce, o alicerce é a nossa emoção. Tanto que uma reflexão que é legal fazer é justamente isso. Silas, eu estou com dificuldade para identificar uma crença limitante. Como você se sente em relação a isso? Por exemplo, Silas, financeiramente, quando você pensa em contas para pagar, qual sensação vem? Silas, conta é um negócio que tem que você pagar, o foco é ganhar mais dinheiro e acabou, não é se preocupar com conta. Não, Silas, uma sensação de que as contas vão me engolir, eu não vou dar conta de pagar. Percebe? Em cima das nossas emoções diante das situações, nós podemos ali identificar quais são os padrões mentais. Mas preste atenção, nós falamos aqui de crenças e falamos da importância de entender elas junto com os sentimentos. Os sentimentos que vão influenciar as nossas crenças. Ao mudar os nossos sentimentos, nós mudamos os padrões de crenças que nós estamos experimentando em um determinado momento. Mas além disso, existe um outro fator que nós não podemos em hipótese alguma deixar de lado. Não podemos em hipótese alguma deixar de lado. E muitas pessoas ou desconhecem ou tentam ignorar esse terceiro fator. Habilidade. Crença, sentimento e habilidade. São esses três elementos. Por quê? Essa mulher, para ela viver lá na selva, ela tinha habilidades, ela não foi selecionada, vamos pegar alguém na rua aqui, o primeiro que passa, não, foi selecionada, ela tinha habilidades. Mas as habilidades dela ali, em alguns momentos, não foi o suficiente para aquele tipo de ambiente, foi um ambiente extremamente difícil mesmo. Mas, às vezes, a ausência de habilidade vai favorecer para você ter uma emoção ruim diante de um desafio. E é aqui que está o ponto central, é aqui que separa as pessoas que, não, eu vou reprogramar a minha mente, vou reprogramar crenças limitantes, das pessoas que, além disso, conseguem ter uma transformação. Porque
Se você quer realmente acreditar que o dinheiro é fácil na sua vida, que o dinheiro vem fácil, você tem que desenvolver alguma habilidade para o dinheiro vir fácil na sua vida. Todos os desafios que nós temos na nossa vida, falta ali, às vezes, uma habilidade. Tudo aquilo que parece difícil, às vezes é uma habilidade. Silas, falar em público é difícil, habilidade de falar em público. Silas, atrair clientes é difícil, habilidade de atrair clientes. E qualquer outra coisa, Silas, eu quero melhorar minha saúde, talvez falta habilidade ali de disciplina. Então percebe, são ausências de habilidades que vai nos levar para emoções negativas e vão criar crenças, e nós às vezes ficamos presos nas crenças e não desenvolvemos todo o resto. Então quando nós falamos de mudar crenças, preste atenção nisso, nós temos que mudar as nossas programações mentais, mas nós temos que pensar também em quais novas habilidades nós precisamos desenvolver para que essa crença se torne real. Pois quando nós falamos de crença, dentro dos níveis neurológicos, nós falamos de Robert Dilts, nós temos lá nosso propósito, depois temos a nossa identidade, depois temos crenças e valores. As nossas crenças e valores, elas vão permitir o desenvolvimento de novas capacidades, habilidades, comportamentos, ou elas vão bloquear. É aqui que está a chave central de tudo. Não adianta você começar a falar, não, o dinheiro vem fácil para mim, eu consigo atrair o dinheiro com abundância, com prosperidade, eu consigo ter uma família melhor. Ao acreditar nisso, você desbloqueia a sua mente, mas aí você precisa continuar aprofundando isso. Silas, eu quero ter uma família melhor, eu quero desenvolver o meu relacionamento. Ok, então você primeiro tem que acreditar que isso é possível. Acreditar que isso é possível e acreditar de uma forma emocionalmente positiva também. Mas ao acreditar nisso, nós vamos começar a ter quais habilidades são necessárias para ter isso. Porque as habilidades criam estruturas que nos permitem conquistar algumas coisas. E é aqui que está o grande ponto. Existe já uma crença aí que atrapalha. Algumas pessoas acreditam que não conseguem desenvolver uma habilidade ou que não são capazes porque tentaram alguma coisa e não conseguiram. Eu tentei aprender vou colocar um exemplo aqui simples, aprender a dirigir carro, não consegui. Então pode criar essa mentalidade de não desenvolver. Mas quando você pensa, não, eu sou capaz de dirigir carro, para isso eu preciso desenvolver a habilidade X. Você está tendo uma visão mais realista de como funciona o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento de fato na nossa vida. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, quando nós falamos de crenças fortalecedoras, nós devemos pensar sobre esses três prismas, sobre esses três aspectos. O primeiro, sim, são as crenças. O segundo, o sentimento que se advém delas, e depois as habilidades que nós precisamos desenvolver. E como faz então, Silas, para identificar crenças limitantes? Muitas pessoas têm essa dúvida, Silas, como que faz para identificar onde tem crenças limitantes? A pista que nós temos aí para a gente vasculhar são os sentimentos, Pense por um momento aqui na sua saúde, como você se sente, na sua alimentação, como você se sente diante disso. São emoções positivas, são emoções negativas, são emoções neutras. Na sua família, pense como que é você pensar na sua família, pense em pessoas específicas da sua família, pessoas que talvez vivam junto com você, na mesma casa, pessoas que talvez não vivam com você, não estão na mesma casa. Como que é quando você pensa nelas? Quais são as sensações que tem ali? Pense nas suas responsabilidades, conforme a gente falou nas aulas anteriores, Nós precisamos aprender a anestesiar ali a dor da responsabilidade, mas pense nas suas responsabilidades. Quais são as suas responsabilidades para essa semana, para esse mês? Quais são as suas responsabilidades na sua vida? Quais são? Quando você pensa nessas responsabilidades, no que você está fazendo com a sua vida, como que é essa sensação? De modo geral, ela está boa, está positiva. Tem algum aspecto, não, Silas, minha vida está ok, mas tem algum aspecto que talvez gera ali alguma emoção negativa, algo que te incomoda, que gera um desprazer, gera uma espécie de dor emocional para você? É nesse ponto que reside ali uma perspectiva de como a vida funciona, que provavelmente ou toda essa perspectiva está atrapalhando você,
ou parcialmente essa perspectiva está atrapalhando você. Daí você tem que mudar o livro inteiro, né? Vamos supor que você tem ali uma visão sobre crescimento profissional. Você escreveu o seu manual, o manual está sendo escrito, às vezes você não tem que pegar o manual e jogar fora e falar isso daqui não presta, não. Às vezes você tem que mudar um parágrafo, às vezes tem que mudar uma linha, às vezes tem que mudar uma página, às vezes tem que mudar um capítulo, mas não é jogar tudo fora, normalmente não é. É simplesmente ir corrigindo e ajustando, finalizando a sua escultura, né? Finalizando a sua obra, aprimorando ela. Nós vamos identificando por meio das emoções, por meio de como nós nos sentimos nesses momentos. E além disso, identificou o que realmente está acontecendo. Uma pergunta legal para se fazer é: tem alguém, eu conheço alguém ou eu posso conhecer alguém que em relação a isso está bem? Porque se existe alguém, pelo menos daqui é uma crença que eu gosto muito, que se existe alguém, isso significa que existe resposta. Se existe alguém que faz isso, significa que existe resposta. É uma crença de significado. Então, se existe alguém, é porque tem resposta, causa e efeito. Percebe? É uma crença. É uma crença que eu gosto de utilizar para mim, para me modificar e reprogramar as minhas próprias crenças. É uma crença que ajuda você a reprogramar as suas crenças. Dessa forma, se existe alguém, a pergunta é como essa pessoa pensa, como essa pessoa se comporta, quais são os comportamentos, quais são as habilidades que essa pessoa tem e como eu posso fazer isso. Então você começa a simplificar todo o processo. E aí, antes disso tudo, volta aquela pergunta, né? Isso vale a pena para você mesmo? Porque nós temos esse pressuposto, né? Eu estou querendo mudar, então agora estou te dando clareza. De que você pode identificar algo que está equivocado ali, modelar algum outro padrão de pensamento, desenvolver algumas habilidades. Aí a pergunta fica: você está disposto a fazer essa mudança? Porque agora você tem consciência disso e vai exigir ali uma responsabilidade, algumas ações. Teve consciência disso, você está disposto a isso? Se a resposta for não, deixa do jeito que está, se não estiver prejudicando ninguém. Ok, a nossa ideia é que nós tornar seres humanos perfeitos, né, sem erros. Talvez tenha algo ali, está incomodando um pouquinho, não incomoda muito, eu não quero mexer, mas foca ali no que é importante, no que é realmente importante. E é claro, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Eu preparei aqui uma ferramenta para vocês que vem com esse objetivo, para você poder pegar algum aspecto da sua vida, qualquer aspecto da sua vida, e fazer ali uma reflexão. Então, uma série de perguntas desenvolvidas por mim, fundamentadas aqui nos estudos de Robert Dilts, também fundamentadas aqui nos meus estudos, em cima dos estudos de Robert Dilts, no meu aprendizado prático também com pessoas, organizado para você poder estruturar. Eu vou te ensinar a fazer essa ferramenta daqui a pouco, mas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, pessoal. Vamos bater um papo aqui. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, Dona Natália, senhor, o mentor vocês oferecem, pois vocês são generosos em partilhar esses ótimos conteúdos conosco. Obrigado, filósofo anônimo, que somos generosos. É sempre um prazer, né, o filósofo anônimo, eu não sei como você se chama, mas esse é o ciclo, né, de você poder entregar, pois quando você entrega, você aprende, você reforça aquilo que você estudou, que você conhece, e além disso você consegue promover, né, coisas boas para outras pessoas. Isso é magnífico. Aqui, ó, como alguém já disse, os maiores problemas que já tive na minha vida nunca aconteceram. Olha aqui, a nossa mente está em mentir. Paulo comentou aqui. Interessante esse ponto de vista. Os maiores problemas que eu já tive na minha vida nunca aconteceram. Para pensar nisso, né? Uma reflexão interessante. Quantas vezes você não se preocupou com algo e no final tudo acabou bem? A tendência das coisas é isso. Tem uma ferramenta que a gente trabalha isso, que é justamente isso, de você avaliar uma situação que você está vivendo agora, que você está com muita ansiedade, está muito preocupado diante dela e parece ali que é o fim do mundo. Então você vai criar ali um quadro dela, né? Você vai pegar as submodalidades dela e depois você identifica alguma situação que parecia que ia ser a pior coisa do mundo e depois você pensa em como ela acabou, como que ela ficou e qual que é essa sensação que parecia que tudo ia ficar difícil e de repente ficou tudo bem. E aí você pega todas as submodalidades desse e mescla um com o outro. Algo que aconteceu no passado, com o que está acontecendo no presente, você vai mudar a sua percepção, vai perceber que provavelmente tudo isso que você está criando está apenas na sua mente, mas por estar na sua mente está influenciando você.
Essa é uma técnica legal, justamente nesse sentido, né? Nós ficamos criando problemas, grandes problemas, e normalmente não acontece, normalmente não são assim. Essa ferramenta pega isso, né? Uma experiência do passado que é verdade para você, você sabe que já aconteceu, então é verdade para você, misturar aí com talvez algum desafio que está te dando ansiedade ou preocupação no momento. Bem interessante essa ferramenta. Reagimos conforme as nossas emoções. Muito bem. Uma boa noite, Silas. Esses bloqueios e crenças limitantes estão ligados com padrões religiosos e ciência? Você poderia falar um pouco como dosar espiritualidade e ciência na vida de forma saudável? Pergunta interessante e pergunta profunda também, Carlos. Os padrões de crenças limitantes podem estar relacionados com a religião? Minha visão, tá? Minha visão. Jamais uma crença limitante, jamais uma crença, vamos pressupor aqui, se tiver algum ateu, vamos pressupor a existência de Deus, de um divino, de um ser superior, de um criador, de alguém que rege tudo o que acontece aqui. Jamais uma crença limitante virá de Deus, ou do criador, ou do divino. Jamais. É impossível. Estamos falando aqui da onisciência, da sabedoria suprema. Então jamais virá. Mas a crença limitante pode vir da nossa tentativa de entender Deus. Ao tentar entender Deus, nós somos seres limitados, nós podemos então confundir alguma coisa e a partir daí nascer crenças limitantes. Mas não é uma criação de Deus, é nós, na nossa condição humana, de tentar entender Deus, ou tentar entender a obra de Deus, a natureza, a vida como um todo. Ao tentar fazer isso nesse processo, nós criamos crenças limitantes. A responsabilidade é nossa. E ao mesmo tempo, nós precisamos perceber que todo ser humano, até quando nós falamos de ciência, agora vamos levar isso para a ciência, todo ser humano, nós estamos nessa busca de entender como a vida funciona. Nosso cérebro, ele tem essa tendência, né? Como que a vida funciona, como as pessoas funcionam, o que realmente está acontecendo ao meu redor. Nós queremos entender isso, né? Como falar português, como se comunicar, como comer na mesa, como comer como o japonês come com hashi. Nós queremos entender como as coisas funcionam. Nós estamos nesse processo. Mas a nossa consciência é limitada, então nós entendemos equivocadamente. E isso se aplica na ciência. Às vezes a ciência erra. O que é o errar da ciência? É um entendimento equivocado. Normalmente uma pessoa muito inteligente que se dedicou e mesmo assim com toda a inteligência ainda entendeu ou uma parte equivocada, ou às vezes entendeu tudo equivocadamente. Então as crenças limitantes, elas não nascem daquilo que é de fato. O que é o de fato? A natureza é de fato, ou então as leis da natureza, ou o divino, ou Deus, isso é de fato. As crenças limitantes não nascem disso, nascem da nossa tentativa de tentar entender isso. E nesse caminho aí, todo mundo está disposto a cometer equívocos. Todo mundo está disposto a cometer equívocos. Existem algumas pessoas na ciência que se dedicam ainda mais do que muitas pessoas, mesmo assim podem cometer equívocos. Na espiritualidade, existem pessoas que também se desenvolvem, dedicam para estudar a religião que segue, e mesmo assim pode cometer um equívoco. Nós devemos lembrar sempre da essência humana e continuar na nossa busca de entender isso. Se eu tenho uma vertente espiritual, continue nessa busca. Se eu tenho uma vertente mais científica, continue nessa busca. Se eu tenho as duas vertentes, continue nessa busca, entendendo que está tudo bem, às vezes a gente interpretar as coisas equivocadas. Nós devemos apenas nos reorganizar, realinhar e ter essa humildade filosófica de aceitar isso, aceitar a nossa condição humana. Essa é a minha visão pessoal, tá, pessoal? A minha visão é como eu entendo. Eu sou rica, eu sou honesta, dinheiro traz felicidade. É isso aí, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que bacana, a crença é muito boa. Eu me amo, está tudo bem. Essa está tudo bem aqui, nossa, essa eu usei muito, está tudo bem. Porque às vezes a gente fica criando, né, pelo menos comigo, você fica criando algumas coisas e parece que isso vai piorar, ou parece que está tudo ruim. Eu comecei a falar, não, está tudo bem, é assim. Então, essa daqui eu usei muito, eu gosto bastante. Ela traz uma sensação de tranquilidade, que muda todas as suas emoções. Muito bem, estou utilizando as técnicas de Ho'oponopono, perfeito. O Ho'oponopono tem
tem esse poder, né? Tem esse poder de nos conectar com emoções extremamente profundas, libertadoras. Então, parabéns, show de bola, muito bem. Aqui, ó, pensar positivo é importante, mas é insano esperar resultados positivos tendo as mesmas atitudes. É isso mesmo, Márcio. Então, quando a gente fala de pensar positivo, é importante, mas quando a gente pensa positivo, a gente abriu o portão. A gente abre o portão. Abriu o portão. Agora nós temos que caminhar pelo caminho. E esse caminhar pelo caminho depois do portão é justamente desenvolver ali, às vezes, algumas habilidades, mudar alguns comportamentos. Então, perfeito, Márcio. Colocação perfeita. Muito bem. Aqui, ó, o filósofo Márcio Júnior, que bacana, show de bola. Márcio Júnior, filósofo anônimo, legal. Aqui, eu concordo com a pergunta situada, que bacana, Márcio, bacana. Sobre essa questão aí espiritual, é a minha visão, né? Eu, partindo desse pressuposto, dessa ideia, né, de que a natureza é de fato e que Deus é de fato, né? E nós somos as coisas ali mutáveis, né? Nós cometemos erros, né? Não o que é de fato, o que existe de fato. Muito bem, eu me amo, está tudo bem, é isso aí, pessoal. Qual é a habilidade de atrair o dinheiro? A mentora Delfina aqui comentou. Qual que é a habilidade de atrair o dinheiro? Muito bem. O que é a habilidade de atrair? Existem várias formas de você atrair o dinheiro na sua vida, mas eu acredito que a principal habilidade de atrair o dinheiro está no servir. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa servir. Silas, eu tenho uma fábrica de móveis. Os móveis que você está fazendo estão servindo da melhor forma possível os clientes, estão buscando fazer móveis de qualidade, móveis bons, percebe? Servir. Ao servir da melhor forma possível, o dinheiro ele vem atrás de você e você começa a atrair ele. E é servir sempre com o pressuposto de que nós estamos, vamos colocar essa imagem aqui, servindo o rei. Nós temos que fazer o nosso melhor para entregar para o rei. Quem que é o rei? O cliente. As pessoas que estão ali conectadas conosco, ou a nossa família. Ao servir, ao entregar, fica fácil para a gente poder receber. Então, eu acredito que essa é a principal habilidade ali, o principal foco. Focar em servir e fazer da melhor forma que você pode no momento, melhorando sempre com o tempo. Aqui a Maria, as crenças muitas vezes vêm dos nossos ancestrais. Sim, Maria, sim. Então, nós podemos pegar crenças que são passadas, às vezes, de geração em geração. Às vezes, nem é uma crença de fato, às vezes é um padrão de comportamento. Tem uma crença por detrás, mas nós nem sabemos o que era a crença. Nós só pegamos o comportamento ali. Por exemplo, o padrão de desorganização. Às vezes não existe o pensamento, não, ser desorganizado é bom. Às vezes só existe aquele padrão e vai copiando, foi modelando, nem percebe que existe uma forma de agir diferente, só sabe como fazer isso. Então você tem a habilidade desenvolve a habilidade da desorganização, mas não desenvolve a da organização. E aí vai repetindo esse padrão. Então sim, isso vem de encontro até com a nossa última aula. Que nós podemos ter sim crenças herdadas dos nossos pais, herdadas de ancestrais, que podem estar ali às vezes quase invisíveis na nossa vida, são um pouco mais difíceis de detectar, mas com a devida atenção, até mesmo com a ferramenta que eu vou fazer aqui, vai ajudar. Eu trouxe até aqui um modelo de resposta. Antes disso eu fiz a ferramenta comigo, falei, vou responder comigo também. Me trouxe uma percepção que eu não tinha, que eu estava ali dentro de mim, é algo que vem lá de muito tempo e estava ali limitando alguns aspectos da minha vida. Aí depois eu peguei aqui também uma outra resposta que eu vou trazer aqui para vocês verem como que isso funciona, para você justamente identificar facilmente, às vezes, coisas que estão ali escondidas e moldando e conduzindo a sua vida. Muito bem. E é isso aí. Fazer o dinheiro tem a ver com ajudar pessoas. Sim, Charles, tem a ver. Às vezes não, né? Existem meios aí errados de fazer dinheiro, né? Mas no final das contas eu realmente acredito que não compensa. O preço emocional de você fazer coisas erradas é imenso, entre diversas outras coisas que ocorrem, né, em decorrência disso. Mas eu acredito que existem formas sim de fazer o dinheiro honestamente, ajudando, servindo, entregando o melhor, porque aí você está fazendo uma coisa justa, né? Uma coisa justa, você dá o seu melhor
em troca de algo, ao invés de você só querer tirar das pessoas, né? Só querer tirar das pessoas. Isso é injusto, né? Isso é injusto e não tem uma consequência positiva, não tem uma consequência positiva na vida de quem o faz. E pessoal, então aqui vai ter a ferramenta em PDF, você vai postar no grupo depois, amor? Sim. Vai postar lá no grupo para vocês. E a ferramenta é a reestruturação de crenças e padrões, desenvolvida por mim. E eu vou explicar como que funciona. Essa ferramenta é bem simples, a execução dela. Você vai responder aqui uma série de perguntas. Nós temos aqui 14 perguntas para você responder. E ao responder essas perguntas, você vai ter mais clareza de crenças que podem estar aí na sua mente, atrapalhando ou interferindo você. E ter mais clareza também do que você precisa desenvolver para seguir essa nova jornada, seguir esse novo caminho. E eu vou passar aqui a ferramenta com você. O primeiro ponto que você tem que fazer na ferramenta é uma situação. Para a gente identificar, para a gente poder usar essa ferramenta, nós precisamos usá-la em cima de uma situação, de algo que aconteceu, de algo que você viveu. Então aqui eu quero que você descreva uma situação ou ocorrido que você deseja trabalhar nessa ferramenta. E eu trouxe aqui um exemplo para você aqui, ó. Uma situação ou ocorrido para trabalhar, e o exemplo é medo de não ser bom o bastante para realizar as coisas que eu quero. Uma situação é isso, em determinado momento eu senti um medo de não ser bom o bastante para realizar as coisas que eu quero. Por que trabalhar em cima de situação? Para a gente poder extrair dessa situação as programações mentais nela. Não adianta a gente falar, em tal momento foi isso, naquele momento não. Trabalha uma situação por vez. Eu tenho umas 3 situações para trabalhar aqui. Faz uma de cada vez, sem problema nenhum. E com certeza vai ajudar. Então, primeiro ponto, situação. Depois iniciam as perguntas para você fazer. Perguntas que vão trazer essa clareza. Primeira pergunta, o que aconteceu para as coisas ficarem assim? O que aconteceu para as coisas ficarem assim? Isso que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu? Externo, não que você deu causa, mas que pode ter acontecido externamente para as coisas ficarem na situação onde está. Então, aqui, fracassei em diversos objetivos. Segunda pergunta, por que você acredita que as coisas ficaram assim? Eu me auto-sabotei. Então, nós vamos identificar ali o motivo da pessoa, o seu motivo de entender essa situação. Nós estamos extraindo a sua crença diante de um momento. O que tudo isso significa para você? Qual que é o significado disso? Ou seja, qual o significado que você atribuiu para tudo isso? Que eu sou fracassado, que eu não realizo os meus objetivos. Eu sou fracassado, que eu não realizo. Então, percebe? Começou a dar significado, começou a colocar ali uma visão sobre aquilo. E todo esse significado vai influenciar. E aqui é legal responder sinceramente. É você que vai ter acesso a essas respostas. Escreve ali com você. Se for algum segredo, depois joga fora as respostas. Não tem problema nenhum. Mas é importante fazer. Então, nós estamos o quê aqui? Identificando as crenças. Nós estamos seguindo um caminho para entender o que está acontecendo dentro da sua mente, para de fato a gente poder lidar com isso. A próxima pergunta, quem é você nessa situação? Se você pudesse dar um nome para você nessa situação, que nome você daria? Aqui nós vamos identificar a crença de identidade que você atribuiu. É que a pessoa autossabotadora. A pessoa respondeu autossabotadora. Nessa situação eu sou autossabotador. Você pode ser vítima, você pode ser um burro, pode ser qualquer coisa. Mas é importante você identificar a pessoa que tenta, mas não consegue e dar um nome ali para você. Depois, quais situações ajudaram você a ficar assim? O que mais que aconteceu que ajudou você a chegar nessa situação, a você virar isso? Então aqui, não cumprir a minha meta de leitura anual e não aprendi uma nova língua. Então teve algumas coisas que aconteceram que levou a pessoa para essa situação, para se sentir ali um autossabotador nessa identidade. Como exatamente todas essas situações deixam você assim? Como que tudo isso? Qual que é a lógica? Qual que é o raciocínio? Qual que é o motivo? Por que todas essas situações deixam você, no caso aqui, um autossabotador? Aqui eu não fiz, mesmo sabendo que é importante. O fato de eu não fazer, mesmo sabendo que é importante, me torna ali uma pessoa autossabotadora. Depois, 7. Qual que é o ganho secundário? Quando tudo isso aconteceu, você provavelmente esperava algo bom, algo positivo, um ganho secundário. O que você esperava que acontecesse, mas que não aconteceu? Então, qual que era a intenção? A minha intenção era ser mais inteligente, ganhar mais dinheiro. Essa era a intenção, e a pessoa foi lá e sabotou o que esperava, o que estava por detrás da ação que levou a pessoa, que levou você, no caso, a chegar nesse ponto equivocado, nesse ponto que não está agradando.
E como você se tornou essa pessoa nessa situação? Existe algo que você fez que influenciou nisso tudo? A nossa oitava pergunta é a pessoa que procrastinou, ou seja, identificando os padrões de comportamentos, a habilidade, né? Vamos colocar, apesar que a procrastinação é mais um padrão de comportamento, né? Que conduz a esse resultado. Se você cometeu algum erro, o que você consegue aprender com ele? Pergunta número 9. Eu preciso parar de deixar as coisas para a última hora. Então, percebe? Começa a ficar mais específico. Nossa, eu deixei para a última hora. Então, começa a ter mais clareza de como lidar com aquele desafio e mudar, então, as crenças limitantes. Como você gostaria que as coisas fossem daqui para frente em relação a isso? Que eu gostaria de ser mais organizado e disciplinado. Percebe? Identificou as habilidades. Se eu tiver organização, tiver disciplina, eu consigo caminhar. Então, aquilo que era autossabotadora, a pessoa percebe que na verdade ela pode ser organizada e disciplinada, muda a identidade, muda a forma como lida com toda a situação. O que impede ou o que pode impedir você fazer essa mudança para deixar as coisas mais próximas daquilo que você deseja? Então, o que impede ou o que impediu? E aqui a pessoa listou minha zona de conforto. E depois, 12ª pergunta, o que acontece mentalmente com você que te leva a essa situação indesejável? Ou seja, vamos extrair os padrões mentais que acontecem dentro da sua mente ali. Reflita nisso por um momento. Se teve alguma voz, alguma frase, algum sentimento, alguma imagem, algum filme ou qualquer outra coisa que passou em sua mente que depois disso você agiu de forma indesejada. Ou seja, quando você vai se auto-sabotar ou vai deixar as coisas para a última hora, como no exemplo aqui, o que passa na sua cabeça? Na situação que você colocou, o que passou ali na sua cabeça? A pessoa listou aqui, amanhã eu faço, e o amanhã nunca chega. Você vê esse pensamento, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, é um padrão de pensamento que está influenciando a agir dessa forma. E agora, 13ª pergunta. Pense em alguém que você admira e como essa pessoa lidaria com essa situação. Que conselho ela te daria? Então, a gente está buscando o quê? Informações em pessoas que já conquistaram, já conseguiram lidar com isso. E a pessoa anotou aqui como resposta, faça hoje, não deixe para amanhã, percebe? Um padrão diferente, de vez ficar pensando, não, amanhã eu faço, faça hoje e não faça amanhã. Começa a mudar as crenças. E a última pergunta, com a clareza que você tem agora, o que você acredita que você pode mudar, ser mais organizado e parar de deixar as coisas para amanhã. Então percebe, ela vem organizando, estruturando, a pessoa se autoanalisa, faz uma própria avaliação e no final é conduzida ali para o caminho, que o caminho aqui é desenvolver a organização. Então aqui você consegue mudar as crenças limitantes, identificar os padrões ali que estão atrapalhando, interferindo, ser conduzido por uma nova habilidade, a um novo caminho para desenvolver e para uma nova percepção de toda a situação. Então, uma ferramenta que você consegue responder, acredito que em 15 minutos é possível você sentar, responder de 15 a 20 minutos, talvez você queira pensar um pouco mais, mas independente. E ao fazer essa ferramenta, você vai ter clareza, por quê? Não é possível você mudar aquilo que você não conhece, não é possível você mudar aquilo que você não entende. E aqui você vai entender melhor o que realmente está acontecendo com você, encontrar um novo caminho. E aí depois disso, Silas percebia desenvolver a organização, desenvolver a disciplina, desenvolver a organização. Percebi que eu tenho que desenvolver essas habilidades. Esse é o caminho. Como que faz para fazer isso? Aí existem diversas ferramentas no Master em PNL Practitioner, para você conseguir desenvolver essas habilidades de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, até mesmo modelando, mudando a sua percepção sobre essas habilidades. Mas dessa forma você muda a sua crença, independente de qualquer situação, isso daqui funciona, e ao mudar a sua crença você tem mais clareza do que é necessário desenvolver e do caminho que você tem para seguir. E essa ferramenta daqui a pouco, né, amor? Acabando essa aula aqui, vai ser disponibilizada no WhatsApp, então, nos grupos do WhatsApp, vai ter essa ferramenta, façam o download dela, pessoal, preencham a ferramenta e eu tenho certeza que isso vai organizar na sua mente tudo que é necessário, tudo que for preciso para você realmente desenvolver a sua capacidade de escrever o próprio destino, escrever uma vida grandiosa para você, ao invés de deixar situações do passado, percepções equivocadas sobre a vida, crenças limitantes interferir na sua história, interferir na sua jornada. E é isso aí, vamos ver os comentários aqui, pessoal. E aqui
Dentro da plataforma do curso tem mais ferramentas? A Diana perguntando. Sim, dentro da plataforma do curso, Diana, tem mais ferramentas. As aulas do Master tem muitas ferramentas lá, então vai ter acesso a diversas ferramentas, ferramentas poderosas. O Master ele é muito mais prático, então são ferramentas mesmo para você pegar e aplicar. E lá eu vou ensinar você a teoria, então eu explico, que nem eu expliquei aqui essa teoria aqui dessa ferramenta, expliquei como que funciona a ferramenta, como que faz para você fazer, e depois eu demonstro, uma aula eu explico, na outra eu demonstro, eu vou pegar alguém aqui na minha frente e vou passar a ferramenta com a pessoa, aplicando na pessoa, conversando com a pessoa para levá-la para a transformação. Então você vai ver a teoria e você vai ver eu demonstrando em alguém. E teve diversos convidados no Master, diversos convidados. Tem aula com a Nath, tem aula com outras pessoas, eu utilizando ferramentas com outras pessoas. Então você vai conseguir ver a teoria e você vai conseguir ver como que é a prática, o que facilita muito para você conseguir se auto-aplicar ou até mesmo aplicar em outra pessoa, se você também está entrando nesse caminho de forma profissional também para ajudar outras pessoas. Então é um curso realmente incrível, com muitas aulas e muitas ferramentas lá, para você entender a teoria e para você entender a prática mesmo de como faz para aplicar essas ferramentas, e ferramentas incríveis, pessoal, ferramentas poderosas. Tem uma aula lá que eu gosto muito, sobre prestidigitação verbal. Quem gostou aqui, eu trouxe bastante conteúdo aqui de Robert Dilts. Lá tem uma aula de prestidigitação verbal, que são 14 formas de você destruir crenças limitantes, por exemplo, que é um estudo de Robert Dilts. Então tá lá as 14 formas, 14 padrões de linguagem para você utilizar diante das crenças limitantes. Além disso, que já vai esclarecer muita coisa, você tem esse recurso também. Então tem muita aula, tem muito conteúdo, tem muita ferramenta lá. Então é realmente incrível o curso. O pessoal que fez ama. Tem alguém aí que fez o Master, pessoal? Se alguém fez o Master aí, comenta se está gostando do Master, o que está achando. E falta aí menos de 24 horas para acabar essa nossa promoção por um valor simbólico de apenas R$ 97, né, amor? O valor total. E eu consegue dividir em 11 vezes, amor? 12 vezes? Em 10 vezes. E ele consegue dividir esse valor de R$ 97 em 10 vezes com jurinhos ali bem simbólicos. Você sabe quanto fica por mês? Tem aí na conta ali. Cecília fez o Master, que bacana. Aqui, ó. Alexandra fez o Master e super indico. Então, se você está em dúvida de fazer ou não, tem um comentário aqui do pessoal. Ó. Eu curso bastante completo, recomendo. O Paulo Miguel comentou aqui. Tá realmente incrível esse curso e está na promoção aí. Nós estamos com essa oferta que vai ser 10 vezes de R$11,08. 10 vezes de R$11,08. Você consegue parcelar em 10 vezes de R$8. Não, 10 vezes R$11,08. 10 vezes de R$11,08. Então consegue parcelar, é um valor realmente simbólico para você ter acesso a conteúdos como esse, né? Conteúdos profundos da PNL, para você entender melhor como que o seu cérebro funciona. Você pode ir nessa jornada sozinho, de entender como que a sua mente funciona, como a sua mente está criando ou influenciando a sua vida. É possível fazer isso. Ou você pode pegar aqui um caminho sólido, porém mais curto, que é o quê? Aprender com pessoas que vêm trilhando esse caminho, que dedicam a vida para entender melhor essa dinâmica. Então você encurta o seu tempo, você encontra informações de uma forma mais fácil e já consegue aplicar. Ali já vem a parte bem mais prática mesmo. Então, minha recomendação é essa. O pessoal também que é Master aí, que é aluno, está recomendando o curso, tem diversos comentários aí do pessoal. Então, se você ainda não fez, faça a formação Master em PNL Practitioner. Muito bem, aqui é o Master é poderoso, excelente curso. Muito bem, eu já fiz o Master, é uma pós-graduação da PNL, fantástico, o Silvio comentou aqui. Parabéns pelos ensinamentos, obrigado, Márcio. É isso aí, não é promoção aqui, ó, é um presente para nós, né, que comentou, é um presente mesmo, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito bem, um curso como este, aqui em Portugal, anda por volta de 1.000 euros, né? Normalmente eu já fiz cursos em 1.000 libras, né, Marta? Tem os cursos aí que normalmente eu paguei 3.000 libras, 1.500 libras da área da PNL, então é isso mesmo, pessoal, em Portugal. É libras, né? Em Portugal é euro, né? É do Reino Unido que é libra, né? Reino Unido que é libra. Eu já fiz paga em libra, converte a libra aí, 1.000 libras.
para ver quanto fica. Então, o valor que está aqui sendo entregue esse tipo de conteúdo aqui, com bastante qualidade, com bastante aprofundamento, técnicas realmente profundas, tá? E por um valor que para quem sabe o que é realmente a PNL, entende, sabe que é um valor aí praticamente simbólico. Então aproveita essa promoção, vai lá e faça, não deixa aí que R$ 97 impeça você de se tornar uma pessoa que entende mais sobre os fundamentos de como escrever a própria história, de como se tornar o próprio autor do seu destino, porque ao mudar a sua vida, você pode mudar muita coisa financeiramente, mas se o dinheiro para mim não é tão importante, estou bem financeiramente, mas pode mudar quem você é, como você lida com as situações, como você lida com a sua família. Você pode utilizar isso para desenvolver qualquer área, a área da sua saúde, basta você decidir, eu quero focar nisso. E para focar nisso eu preciso de ferramentas, e as ferramentas da PNL estão aí para isso, para agregar e para te ajudar. Isso está tudo lá, pessoal, isso está tudo lá. Muito bem, aqui ó. Aqui ó, PNL Practitioner, o pessoal comentando, são 155 aulas, o Master 103, são 258 aulas no total com certificados. E os dois irão ajudar a se desenvolver e aplicar com outras pessoas. Então, pessoal, são mais de 258 aulas aqui. O Carlos comentou, meu aluno nosso aqui. Muito bem. Bora fazer o todo, super indico, o Marcos comentou. Agregar conhecimento sempre é bom, nos torna mais preparados para a vida pessoal quanto profissional. O Evaldo fez uma pergunta interessante. Ele perguntou se tem algum pré-requisito para poder fazer o curso. No Master? Pergunta boa. Existe algum pré-requisito para fazer o Master em PNL Practitioner? Vamos lá, primeiro ponto, PNL, Programação Neurolinguística. Tem o Practitioner e depois tem o Master. PNL é um curso livre, assim como a hipnose, assim como a psicanálise e assim como o coaching. São cursos livres que não requerem uma graduação para você fazer. Requer que você apenas estude com uma instituição que tenha conhecimento, que domine isso e que tenha a base para poder entregar isso, como é o nosso caso. Então, a PNL ela é um curso livre. Algumas pessoas têm essa dúvida, Silas, eu não tenho graduação. Não há essa necessidade de ter graduação na PNL, na programação neurolinguística, assim como outros cursos. Isso é lei, E depois disso, agora para fazer o Master, existe algum requisito? Sim, fazer o Practitioner. Então, se você quer fazer o Master, mas não tem o Practitioner, precisa fazer o Practitioner primeiro, que é o primeiro passo. Para você começar a ser ali introduzido na PNL, entender o que é a PNL, a programação neurolinguística, e já adquirir ferramentas, conhecer ferramentas, e com o Practitioner você já pode até mesmo atuar. Você pega o certificado de 100 horas, você consegue atuar, você consegue atrair clientes, você consegue montar a sua agenda, montar o seu consultório, começar a cobrar de 50, às vezes 100, às vezes R$200 a hora, dependendo ali da forma como você aborda a situação, da forma como você atrai clientes, da sua autoridade, do seu posicionamento. Você consegue cobrando valores a mais, não tem profissionais que cobram valores acima disso, estão com a agenda lotada. Então, com o Practitioner é possível isso. É claro que o valor da sua sessão vai ser aumentado se você vai atuar profissionalmente com base na quantidade de pessoas que você já trabalhou, com base na quantidade de estudos que você tem, com base na sua história pessoal, no que você está utilizando na sua vida. Que é o que eu sempre ensino aqui para quem quer trabalhar profissionalmente com isso. Seja um eterno aprendiz e auto-aplique as ferramentas para você entender isso profundamente e estar cada vez mais desenvolvido para poder utilizar com o cliente. Então, o primeiro passo é o Practitioner. Depois vem o Master em PNL Practitioner, que é para quem quer se aprofundar ainda mais. Então, para falar, Silas, eu domino PNL, é importante conhecer o Practitioner e conhecer o Master. Então, Silas, eu não tenho Practitioner, estou vendo você falar do Master aqui agora. Tem um combo, né, amor? Isso. Tem um combo que você consegue adquirir os dois hoje, uma promoção bem bacana, você pega os dois, você consegue fazer os dois, uma promoção bacana, muita gente pegou o combo, né, amor? Isso, O pessoal aproveita bastante, já que o valor é bem barato. Mesmo antes do combo, o pessoal já fazia isso, né? Já comprava o Practitioner e o Master, porque o acesso é vitalício. Então, acesso é vitalício. A pessoa já termina um, já começa o outro e já expande bem a questão do conhecimento da PNL, né? Então, o pessoal está aproveitando. E agora a gente liberou, é uma novidade, isso é algo inédito. A gente liberou um combo que tem o Practitioner e o Master, e nunca os dois juntos foram vendidos por um valor tão baixo, só que vai ficar só até amanhã, às 8 horas. Então, o link do combo vai ficar disponível aí
para vocês, tá? Eu postei. E até amanhã às 8 horas só vai ficar por R$187, tá muito barato. Tá muito barato. Então, R$187 até amanhã, entenderam bem o que a Nath falou. Então, fizemos essa promoção para a gente fechar essa semana aqui com chave de ouro, para quem quer conhecer PNL, já pega o combo, faz os dois, não tem. Silas, eu tenho o Practitioner, faz o Master. Silas, eu tenho o Master e o Practitioner, entra para a sociedade da programação mental, é independente. E pessoal, é um conteúdo que, assim, você vai entrar, você vai fazer o curso, você vai ter acesso às aulas. Esses cursos, ele tem lives que foram feitas depois, tirando dúvidas de alunos, dúvidas que o pessoal teve. Então, eu tirei as dúvidas do pessoal. Você vai ter acesso a essas lives gravadas referente ao curso, né? Referente ao Practitioner, referente ao Master. E além disso, a gente está aqui constantemente, né? Toda semana a gente gente faz uma aula, a gente está sempre em contato com os alunos, estamos no Instagram. Então é algo que você vou pegar, fazer o curso. Não, Silas, eu quero mais, eu quero ter contato, eu quero me aproximar. A gente está aqui também. Então a gente vai estar presente aqui, conversando com vocês, ajudando. A gente tem uma política aqui de focar muito no que os alunos estão buscando. A gente vai trazer conteúdos que as pessoas estão pedindo, estão falando sobre a gente. Com base nisso, a gente cria novos cursos, a gente cria o conteúdo das aulas, cria conteúdos para o YouTube. Então, nosso foco está sempre aqui nas pessoas. Nosso foco está em você, que está aí nos assistindo, que é aluno, que faz parte disso e que está, é claro, em busca da própria transformação, em busca do próprio desenvolvimento, que tem também esse lema, né, ser autor do próprio destino. Nós somos autores do nosso destino e trabalhamos para influenciá-lo da melhor forma possível. Muito bem. Silas, a live de quinta-feira que vem vai ser tema livre? Sim, a live da semana que vem eu vou abrir aqui, nós vamos começar a puxar assunto aqui, vamos ver o que vai ser, né, amor? Então é isso aí. O que eu vejo aqui, tá? Até vocês que estão assistindo, vocês têm bastante conteúdo, tem umas ideias bem interessantes, dá pra gente desenvolver muita coisa aqui na conversa. Dá pra desenvolver. Muito bem. Aqui, ó, fizeram a conta do valor de cada aula aqui, ó, adquirindo os 2 cursos. Cada aula sai por apenas R$ 1,37. Tanto conhecimento e o valor que muda que trazem. E o tanto de conhecimento e mudança que trazem simplesmente não tem preço, só tem valor. É isso aí, ó, fizeram até a conta aqui, ó, 1,37 cada aula, pessoal. Obrigado, persuasão. Obrigado por fazer a conta pra gente. Aqui, ó, o Silvio, eu já comecei a atender com o Practitioner, depois com o Master ele aumentou ainda mais minhas ferramentas. Minhas primeiras sessões foram gratuitas e depois veio os primeiros clientes pagantes, né? E agora engrenou. Bacana, Silvio, que legal. É bonito dessas histórias, né? Pessoas, não, vou pegar aqui, vou fazer acontecer, vou estudar e vou conquistar os clientes e vou começar a transformar vidas. Isso é realmente bonito, Silvio. Então, parabéns, fico muito feliz mesmo em ouvir a sua história, muito feliz. É importante o Silvio falar porque a PNL é para você auto-aplicar, isso é essencial, porque você não pode aplicar na vida de outras pessoas se você não aplicar na sua vida. É importante. Mas para quem deseja, pode ser uma baita de uma profissão, para quem está buscando uma oportunidade aí no mercado de trabalho, né? Não é difícil, né? Se você for um bom profissional, você viver de PNL, não é difícil, não é difícil. Tá bem. Perguntaram aqui o que é a NLP, Wendel, né? O que é a NLP, né? Neurolinguistic Programming Excellence Suite, NLP. A NLP é um órgão de profissionais da PNL que simplesmente tem uma função de regulamentar e dizer isso daqui, ó, essa pessoa aqui passou por um treinamento reconhecido. Essa daí tem a função da NLP. E ao dizer que você é associado que você tem um registro na NLP, que os nossos alunos adquirem esse registro na NLP, é uma forma de garantir mais segurança para o seu cliente. Olha, isso daqui ele é reconhecido internacionalmente pela NLP. Então, é um reconhecimento internacional que agrega ali no seu certificado e agrega no seu currículo. Normalmente tem valores mensais que você paga apenas para ter registros em algumas instituições. E dentro da NLP eu consegui ali um registro reconhecido internacionalmente, onde vocês, por ter se formado comigo, fica gratuito, vocês não vão pagar mensalmente para poder falar, eu tenho o registro na NLP, e é um valor em Libra, né, amor? Em Libra, um valor em Libra mensalmente, cara, que traduz aí, para você se registrar lá, formado por outra pessoa, para ter o registro lá, ficaria um valor bem elevado, assim, considerando o valor do real comparado
a Libra. Então é um lugar que tem essa função de falar, olha, aqui você passou por um treinamento certificado que tem ali, que atende às bases dos padrões da programação neurolinguística, do que deve ter dentro do curso, e você está aqui com esse registro internacional reconhecido ali por um lugar que organiza isso, treinadores em todo o mundo, além de treinadores, Master PNL Practitioners e PNL Practitioners também. O selo da NLP que vem no seu certificado, né? No certificado, pessoal, simboliza isso. Se alguém perguntar, você pode esclarecer. Isso daqui significa que é um curso que eu fui formado por um curso que tem reconhecimento internacional. O curso tem reconhecimento internacional. Perfeito? Então é isso daí que é a NLP. Perfeito, Wendel? É isso aí. Pessoal, o link está aí para vocês. Aproveitam, façam a sua inscrição. Até amanhã, né? Isso, até amanhã às 8 horas. Quem não tiver com cartão de crédito, já vai lá e emite o boleto, né? Emite o boleto, você paga amanhã. Silas, eu vou pagar por Pix. Chama a minha equipe no suporte, tem que chamar? Não, no site mesmo. No site mesmo tem a opção por pagamento por Pix. Site seguro, pela Hotmart, plataforma aí que muitas pessoas assim íntegras utilizam para comercializar seus cursos, não vai ter problema nenhum. Também tem questão tem garantia, o curso também é garantido pela Hotmart de 7 dias. Se eu comprei e não gostei, você tem 7 dias de garantia, a gente nem vai ficar sabendo, pedir reembolso, não vai nem ficar sabendo, a gente não fica olhando isso, não muda nada para a gente também, se você é aluno, não é aluno, a gente vai conversar aqui numa boa. Mas vai lá e faz, não tem risco nenhum, utiliza isso na sua vida, faz como milhares de alunos, dezenas de milhares de alunos já que entraram para a formação em PNL Practitioner, milhares, né, que entraram para o Master também, então vem fazer parte disso, vem se desenvolver, vem construir uma história incrível, vem ser inspiração para outras pessoas também, pois o mundo precisa disso, precisa de pessoas que aprenderam a dominar isso, né, dominar a forma como lida com a própria vida, para ter uma vida incrível, para ter uma vida abundante, uma vida próspera, e aqui você vai aprender formas para conseguir isso. Então aproveita, está por um valor simbólico, pessoal, é um valor para não falar que, Silas, eu não fiz por causa de dinheiro, a quantidade de dinheiro que está sendo cobrado por isso é realmente irrisória. Mas é isso aí, pessoal, fico muito feliz aqui com a presença de vocês, obrigado aí quem doou, né, doaram pra gente aqui na live aqui também, tá vendo? Tem gente doando aqui, que legal, cara. Aqui, ó. O valor hoje aqui da NLP seria 499 libras, R$3.617, tá vendo? Eu consigo, por estar aqui na minha formação, vocês vão ter o registro gratuito. Uma forma que a gente conseguiu aí economizar uma grana boa para vocês. Para ter isso, né? Uma forma de passar mais segurança, ter autoridade para o seu cliente, extremamente importante. Extremamente. Grata e boa noite. Karina comentou gratidão. Que semana de lives maravilhosa. Que bom que você gostou, Cecília. Fico muito feliz de saber que você gostou. Que você está aqui com a gente. E é isso, pessoal. Então, essa foi a nossa última aula. Daqui a pouco vai ter a ferramenta lá. Apliquem a ferramenta, façam a ferramenta. Vocês vão ver como que é legal, né? Aquilo vai mexendo com a sua cabeça. Você vai seguindo uma estrutura que ajuda você a se reorganizar internamente. E mudar muita coisa mesmo aqui, ó. Silvio comentou gratidão, Silas, gratidão, Nath, só agradeço por ter encontrado vocês e hoje fazer parte dessa família que é o Instituto Cronos. Que bacana, Silvio, muito feliz também, Silvio, em ver você aqui com a gente, ver aí que você é uma pessoa que está se empenhando, que está se desenvolvendo, é sempre bom, né, estar conectado com pessoas assim, sempre bom. Que legal, Silvio, boa noite, muito bem. E é isso aí, existem credenciais para isso? Como assim, credenciais? Um certificado, acho que seria, não seria? Eu não entendi a pergunta aqui do filósofo. Muito obrigado, boa noite e ótimo curso, obrigado, Érica. E é isso aí, pessoal. Eu não entendi a pergunta do filósofo ali sobre credenciais, eu vou chutar aqui, que eu acho que eu entendi. A gente pega o pessoal que está registrado, que a gente faz o registro, a gente deixa ali numa página nossa onde mostra o pessoal que pegou o registro da NLP. Então tem 2 etapas. Primeiro você pega o certificado de 36 horas, o certificado é reconhecido como registrado, é reconhecido pela NLP, tem reconhecimento dele. E depois tem o registro de fato, que é para quem tem um certificado de 100 horas.
Então, o certificado de 100 horas ele não é obrigatório, mas para quem quiser ele é gratuito. E aí, como que pega esse certificado de 100 horas? Você precisa comprovar para a gente que você realizou uma quantidade de sessões ali para completar a carga horária. Ou seja, você pegou a teoria e você colocou a PNL em prática também. Ou seja, você teve a formação completa, teoria e prática. E aí, ao fazer isso, nós emitimos esse certificado de 100 horas que automaticamente garante esse registro. Então, o registro ele é emitido apenas para quem buscou o certificado de 100 horas, tanto do Practitioner quanto do Master. A mesma coisa funciona. E aí, então, tem essa diferença. O certificado com reconhecimento pela NLP e o registro na NLP para quem buscou as 100 horas de atendimento também, para quem fez o atendimento e colocou em prática a PNL. E aí pega o registro. Muito bem. Aqui, ó. Persuasão. Imagine fazer 2 formações e ter o registro por esse valor. Pois é. Que bacana. Muito bem. E é isso. Diana comentou gratidão aqui. Proporcionar esse conhecimento por um valor simbólico. E sou eu que agradeço. A presença de vocês aqui, dedicar o tempo de vocês para a gente vir aqui poder conversar sobre desenvolvimento, sobre transformação. Agradeço o carinho de todo mundo, a participação, a interação. Está cada dia mais gostoso, vamos falar a verdade. Está cada dia melhor estar aqui com vocês, conversando. Isso está ficando algo interessante, algo bonito, né? Onde todo mundo participa, onde a gente consegue desenvolver ideias interessantes e cada um agrega da forma como pode. Isso acaba se tornando um bioma, né? Um bioma onde todo mundo sai ganhando. E é isso aí, pessoal. Boa noite a todo mundo, gratidão pela presença. Quem não entrou no Master, entra no Master. E a gente se vê semana que vem na próxima aula, na próxima live aqui no YouTube. Um tema livre onde vou chegar sem conteúdo aqui. Nós vamos conversar, vamos ver o que vai acontecer. Estou ansioso para a semana que vem. Um grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.